Historicamente, o cabelo tem simbologia de sedução para as mulheres e demonstração de força e poder para os homens. Hoje, temos o apoio de toda a indústria cosmética ao nosso favor. Mas antigamente, não era assim, não é mesmo? Mulheres egípcias e romanas usavam uma mistura de argila e água para deixar os cabelos ondulados. Depois que elas passavam essa mistura nos cabelos, enrolavam mechas em rolinhos de madeira e ficavam sob o sol, até secar a argila. As egípcias usavam cabelos presos no alto da cabeça e, em ocasiões especiais, perucas pretas com enfeites de marfim e ouro. No século XV, era comum arrancar os fios da frente da cabeça para passar a impressão de top frontal maior. Já no século XVI, por conta da Rainha Elizabeth II, a moda eram rostos brancos, carregados de pó de arroz e perucas vermelhas. Leonardi se destacou como o primeiro cabeleireiro da história dedicado a esses estilos de penteado, tendo se destacado com a estilização de verdadeiras obras de arte de Maria Antonieta, a última rainha da França e diva eterna do estilo rococó. As perucas dessa época eram cheias de glamour, tão excêntricas que eram utilizadas até gaiolas para modelar os penteados na cabeça. Nessa época, eram utilizados até dejetos como finalizadores. Os cabelos reais geralmente eram curtos e sujos. No século XVIII, era comum cobrir o fio com pó de farinha de trigo para dar o efeito branco. As mulheres usavam cachos caídos na nuca, de forma descuidada. Tempos depois, passaram a usar os cabelos altíssimos, chegando aos 80 centímetros de altura. 30 anos depois, passaram a usar cachos presos na nuca e alguns deles caindo pelas costas, espalhados. No século XIX, o destaque é para o volume dos cabelos, até que Marcel Gratot criou o ferro quente para enrolar os cabelos, surgindo assim os permanentes. Em 1890, em Chicago, nos Estados Unidos, foi inaugurada a primeira escola de cabeleireiros da história. A década de 1920 revolucionou os cortes e penteados femininos. O cabelo curtíssimo da estilista Coco Chanel lançou o estilo de cabelo mais famoso de todos os tempos, o Chanel. A partir de 1930, as ondas marcadas imperaram. É nessa fase que surge também a profissão de cabeleireiras, essa arte antes dominada por homens. Nos anos 40, a inspiração para os cabelos vinham de Hollywood, com penteados cacheados como os das estrelas de filmes da época. Na Segunda Guerra, as mulheres se viram obrigadas a serem mais práticas. Então, usavam bobs de plásticos e cremes, sem muito esforço, sem muita frescura. A partir da década de 50, a indústria de cosméticos começou a crescer e as mulheres começaram a se dedicar mais ao cuidado com a aparência. Começaram a surgir mais produtos para modelar. Fixar os cabelos ao estilo capacete era popular. Na década de 60, veio com tudo o laquê. Com promessa de cabelos volumosos, surge aí também o coque banana, o chignon. Era uma época em que valia tudo. Até mesmo usar nos cabelos esponja de aço, cerveja e açúcar nos penteados. Alexandre de Paris se destaca muito nessa fase e é o meu grande inspirador como criador de penteados. Vidal Sassoon lançou em 1963 a técnica lavar e secar, criando um secador manual e a escova redonda para modelar. Com o crescimento das mulheres no mercado de trabalho, elas se viram obrigadas a fazer penteados mais simples e práticos, apenas com spray. Começaram a aparecer os rabos de cavalo que viraram febre. Laços e franjas também vieram com tudo, com o surgimento do rock.
A partir de 1970, os cabelos mais naturais imperaram. Soltos e longos eram moda. Neste mesmo período, o estilo Black Power era o destaque. Já no fim da década de 70, surgiram os punks com seus moicanos coloridos. Temos que destacar também o movimento hippie e a expressão máxima da liberdade, assim como o estilo Rastafari que virou febre. Nos anos de 1980, destacamos o penteado prático e comportado da inglesa Lady Di e a liberdade e extravagância na mudança radical de visuais, tendo como ícone a cantora Madonna. A atriz americana Farrah Fawcett também era destaque com sua cabeleira volumosa e repicada. E, por fim, ainda se destacavam cabelos curtos, modelados com muito gel e efeito molhado. As novelas começam a influenciar fortemente o comportamento das mulheres. A partir de 1990, impera o minimalismo, longe de ditaduras e estilos. O menos é mais. Passamos pelos permanentes, o império das chapinhas e, a partir dos anos de 2000, as ondas chegaram como protagonista, na contramão dos clássicos de linhas retas e dos cachos. Hoje, quanto mais natural, mais bela. Penteados clássicos bem ajustados ou descontraído com naturalidade marca o momento atual da beleza. Agora vocês vão aprender tudo sobre o estilo Persil de penteados. Vamos lá?